ficava meio revoltado porque eu fazia muita Olimpíada do Conhecimento. E eu nunca conseguia, assim, um grande destaque e tal. Mas eu me esforçava muito. E eu pensava que, poxa, meu esforço é em vão, eu nunca vou conseguir, por mais que eu me esforce. E aí eu comecei a olhar pro método. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. E eu fui entendendo que a gente precisa construir uma relação baseada em eficiência. Foi quando eu comecei, bem novo até, a estudar sobre meta-aprendizado. Comecei a descobrir essas coisas que hoje a gente usa, por exemplo, o Anki, que é uma ferramenta que o pessoal usa como sistema de repetição espaçada. Essa relação com a ciência do aprendizado foi uma coisa muito presente para mim. Eu consegui fazer com que a memória deixasse de ser um fenômeno aleatório e se tornasse uma decisão da minha vontade. Então, assim, poxa, eu quero aprender isso. E eu sei as formas mais eficientes de chegar a esse objetivo. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado aqui na Universidade de São Paulo. E esse podcast tem o intuito de trazer pessoas que podem te ajudar a resolver alguns problemas, provavelmente, que você enfrenta aí dentro da sua jornada, seja na aprovação durante o vestibular, depois durante a faculdade de medicina, e inclusive algumas pessoas aí que já completaram a sua jornada dentro da área da saúde para passar pra gente um pouquinho dos seus aprendizados. No episódio de hoje eu vou trazer um estudante aí que está entrando na faculdade agora, faz um ano que entrou aqui na faculdade de medicina, para contar um pouquinho da jornada dele. E, enfim, um momento que eu gosto muito, eu gosto também de compartilhar com vocês, porque lembra um pouco também da minha própria jornada, como é que foi esses primeiros anos de aprovação no vestibular e depois de faculdade de medicina. Quero agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, antes da gente começar o episódio de hoje. A Manoli, por ceder aqui o espaço pra gente. É uma editora especializada na área de livros, né, e publicações médicas. Então, publicou muitos dos livros que a gente tem hoje dentro do Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina. E também a Unicred, que é uma cooperativa financeira que tem apoiado todas as nossas iniciativas aqui dentro do HackMed, né? Eu sou médico, sou um dos fundadores do HackMed, que é uma organização que tem o propósito de transformar a saúde por meio da inovação e do empreendedorismo. E eu faço convite para você, se não conhece a gente, depois dá uma olhadinha no nosso site, na nossa comunidade, e te convido a pertencer aqui a uma rede de pessoas que pode ajudar a potencializar a sua carreira através da inovação e do empreendedorismo. Então, o nosso convidado de hoje é o Felipe Dirceu, ele é estudante aqui do primeiro ano na Faculdade de Medicina, vai contar um pouquinho da jornada dele até a aprovação e como é que tem sido essa experiência nos primeiros anos aí de faculdade. Felipe, obrigado por aceitar o convite aí de participar do podcast. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Obrigado, meu velho. É uma oportunidade incrível, assim, poder compartilhar um pouquinho, né, do que eu passei. Para poder chegar até aqui hoje é surreal. O prazer é todo meu. Acho que com certeza você vai conseguir ajudar muita gente que se identifica com você e que está passando talvez por momentos parecidos com o que você já vivenciou aí anos atrás. Então eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal. Quem que é o Felipe? De onde você vem? Quantos anos você tem? O que te trouxe aqui até a Faculdade de Medicina? Beleza, então meu nome é Felipe Dirceu, né? Eu tenho 21 anos. Eu sou do interior do sertão de Pernambuco, de uma cidade chamada Tuparetama. É uma cidade que tem em torno de 10 mil habitantes, é pequenininha. E eu estudei assim a vida toda em escola pública, eu sou de uma família simples. Minha mãe é professora da educação básica, meu pai é granjeiro. E assim, sempre foi muito assim, uma vivência muito familiar. Eu nunca viajei muito, então sempre foi ali. Uma das coisas que mais me marcou foi quando surgiu a oportunidade de eu morar no Recife com a minha avó para estudar no Colégio Militar, que tinha aberto um concurso há mais de 10 anos que não abria concurso para o ensino médio. E aí eu prestei a prova e a primeira vez que eu fiz, eu não passei, né? Então eu tinha, assim, meus pais sempre me apoiaram muito, assim, em relação ao estudo, no que eu quisesse, das oportunidades que eu quisesse correr atrás. E quando eu não passei, eu me lembro assim, eu precisava tirar 5 para fazer a segunda fase. Eu tirei 4,5. Aí eu cheguei em casa, né, feliz ainda. Mãe, eu quase passei. Aí comemorando tudo, só que uma coisa que eu acho que me... Você estava em que ano isso? Do ensino médio? Já? Eu estava no 9º ano quando isso aconteceu. Aí uma coisa que acontece, que assim, que eu tenho como uma referência assim, de eventos que aconteceram na minha vida. Minha mãe
ela sempre deu essa liberdade da gente sonhar, mas mãe sempre colocou a gente com os pés no chão, de entender, olha, se você tem um objetivo, existe um sacrifício para poder alcançá-lo. Aí eu me lembro, olha, meu filho, então, quem quase passou, não passou, né? Então, quem quase sobreviveu, infelizmente, né, morreu. Então, assim, isso me deu, acho que essa vivência me deu uns certos choques de realidade que começaram a me despertar. Poxa, eu tenho grandes objetivos, mas eu preciso fazer muitas coisas para alcançá-los. Isso foi dos meus grandes guias. Eu acho que até uma das coisas que eu acho que vai ser interessante, que eu gostaria de compartilhar, é que, por causa disso, eu comecei a me questionar bastante, né? Porque desde o fundamental mesmo, eu me perguntava, poxa, a sociedade, em geral, ela espera de mim algo que ninguém me ensinou. Então, era exigido que eu estudasse. Eu tinha que estudar, fazer meus compromissos com a escola. Só que, tá, beleza, mas como é que estuda? Como é que você constrói uma relação com conhecimento de uma forma eficiente? Isso é uma coisa que não é ensinado. Pelo menos eu não tive alguém para me guiar nesse sentido. E aí, quando eu ficava meio revoltado porque eu fazia muita Olimpíada do conhecimento. E eu nunca conseguia assim, um grande destaque e tal. Mas eu me esforçava muito. E eu pensava que, poxa, meu esforço é em vão, eu nunca vou conseguir, por mais que eu me esforce. E aí eu comecei a olhar para o método. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. E eu fui entendendo que a gente precisa construir uma relação baseada em eficiência em si, nesse processo. Então, foi quando eu comecei, bem novo até, a estudar sobre meta-aprendizado. Estudei um pouco sobre neurociências cognitivas nesse aspecto. E como é que eu faço... Tudo isso você estava no ensino fundamental ainda? Não, nisso aí eu já estava tentando... Eu estava no primeiro ano do ensino médio, no interior, só que eu estava tentando para o concurso do Colégio Militar pela segunda vez. Tá. E aí eu me lembro, acho que muita gente já teve contato assim com vídeos famosos do professor Pierluigi Piazzi. Não sei se você conhece. Pierluigi, não. Ele fala sobre como estudar, é sobre inteligência. É bem interessante a visão que ele traz. E foi o primeiro contato que eu tive com isso de neurociências e meta-aprendizado de uma forma mais básica. Eu realmente levei a sério. E aí eu comecei a descobrir essas coisas que hoje a gente usa, por exemplo, o Anki, que é uma ferramenta que o pessoal usa como sistema de repetição espaçada. De flashcards, né? Exatamente. Você também usou isso? Eu cheguei a usar no ensino médio, então eu já tinha um contato. Depois eu parei um pouco de usar, depois voltei. Então, assim, essa relação com a ciência do aprendizado foi uma coisa muito presente para mim, porque eu consegui fazer com que a memória deixasse de ser um fenômeno aleatório e se tornasse uma decisão da minha vontade. Então, assim, poxa, eu quero aprender isso e eu sei as formas mais eficientes de chegar a esse objetivo. Esse é um ponto interessante, que é algo que eu acredito muito, assim, porque só o esforço não basta sem direcionamento adequado. Às vezes você gasta muita energia para fazer algo que, com o método, você otimiza isso muito mais fácil, né? E aí, tudo é uma questão de o quanto que você vai pôr de energia em cada coisa. Então, se você gasta muita energia para fazer algo que outra pessoa consegue fazer 10, 20 vezes mais fácil, porque ele tem um método, você já está para trás, pelo menos aí... 10, 20 vezes, né, digamos, em termos de dimensão. Então, eu acredito muito nessa questão de utilizar o método. E achei interessante que você aprendeu isso ainda no ensino médio. Assim, pouca gente tem acesso a essas informações ou corre atrás disso tão cedo, né? Tem gente que até hoje não sabe como estudar ou como aprender, né? E isso é uma coisa que faz total diferença, tenho certeza. E você já era bom aluno, assim, desde o ensino fundamental? Era aquele aluno que já tirava nota alta na escola? Como que era a sua relação assim com o estudo quando pequeno? Assim? No fundamental eu estudava assim, eu sempre deixava para estudar de véspera. Então eu pegava ali, conseguia umas notas boas, mas nunca fui assim excepcional. Então eu deixava tudo para a última hora, porque eu não gostava. Para mim estudar para mim era me sentar, pegar o livro e ficar tentando recitar aquilo, tentar ficar decorando aquilo e era quase era muito ruim, muito desgastante esse tipo de experiência. E aí foi quando bem mais velho que eu comecei a mudar essa visão. Mais no ensino médio, assim. Exato. E aí você conseguiu ser aprovado no vestibular
da Escola Militar em Recife? Deu certo? No segundo ano, é isso? Exato, eu fiz a prova 2 vezes, na segunda tentativa eu passei, aí eu cursei o ensino médio lá, e aí... Isso você já estava usando estratégias de estudo diferentes, assim, já estava estudando um pouco mais sobre como que você pode otimizar seu tempo de estudo, e aí fez diferença na aprovação. Já era uma coisa que eu usava, assim, não tinha amadurecido tanto, uma forma, criar como se fosse um fluxo de trabalho que eu fosse, mas eu já usava, assim. Tá. E aí, quando eu acabei o ensino médio, eu fui aprovado, eu não passei aqui. Aí eu comecei a faculdade de medicina na Universidade de Pernambuco. Mas aí, calma aí, da onde que veio o desejo pela medicina, assim? De onde que veio o seu interesse? Já tinha alguma coisa ali que te fazia pensar sobre isso? Foi uma decisão de última hora? Como é que foi? Assim, a medicina, eu acho que ela me encantava por um aspecto que é como se desse um senso de propósito ao meu conhecimento. Eu nunca fui bom em nada, assim, eu nunca fui bom em nenhum esporte, eu só realmente ali estudava, era mais recluso, assim. E para mim, quando a medicina era como se, poxa, tudo que eu tô aprendendo agora, eu vou poder usar como ferramenta para mudar a vida de alguém, sabe? Então é um propósito concreto, não é uma coisa distante, é uma relação direta com a pessoa. Então todo o meu esforço vai ser recompensado. Porque quanto mais eu souber, mais útil eu serei para outra pessoa. Melhor eu vou servi-la nesse aspecto. Então, era assim, medicina era o que eu queria, de fato, como realmente profissão. Eu sabia que eu ia poder mudar a vida dos meus pais, que eles não iam precisar trabalhar tanto, ia poder dar uma qualidade de vida melhor para eles. E medicina era esse sonho. Só que no ensino médio eu pensei em fazer direito para ser concurseiro. E aí eu comecei a entrar nisso de concurso público e eu queria ser, no começo do ensino médio, eu queria logo ser auditor fiscal da Receita, que é uma coisa... Ninguém sonha com isso, né? Tipo, poxa, eu coloquei lá a lista dos concursos públicos mais bem remunerados, fui vendo, acho que esse aqui... E assim, aí eu pensei em fazer direito por causa disso. E aí, durante o ensino médio, eu fui amadurecendo, conversei com os meus pais e eles estariam dispostos a fazer esse sacrifício para mim, porque a gente sabe que o curso de medicina, querendo ou não, ele dificulta muito a sua vida em termos de, poxa, como é que você vai se sustentar durante a graduação? Então, ia exigir um certo sacrifício dos meus pais e eles, poxa, a gente aceita esse sacrifício, então, nesses primeiros 6 anos, e depois eu sigo por conta própria. Já no direito, não, eu ia conseguir trabalhar, ia conseguir fazer... E por isso que eu pensei. Mas aí eu tive esse apoio e guardei esse segredo, assim. Ninguém sabia que eu... Para ser sincero, só meus pais sabiam que eu queria fazer medicina. Nenhuma outra pessoa. Porque eu sabia que era um objetivo difícil e eu fiquei em silêncio. Então, outra coisa que minha mãe me ensinou muito foi... trabalhar em silêncio e deixar que depois o meu sucesso, ele fale por si. Então, era aquela coisa. Não ia fazer diferença se quantas pessoas soubessem o meu sonho. O que importava era o sacrifício, o meu esforço, as minhas abnegações em direção àquilo. E aí foi uma coisa que me guiou, assim, é uma coisa que eu guardei sério mesmo. E aí eu passei, minha família assim toda, meus amigos só souberam que eu queria medicina no dia que eu passei. Que aí eu passei lá na Universidade de Pernambuco. Comecei a faculdade lá. E você prestou só o Enem ou você prestou outros vestibulares? Eu só prestei o Enem e o vestibular da Universidade de Pernambuco. Aí o Enem eu coloquei, assim, meu objetivo maior era a USP. Então eu queria estudar na USP. Você já conhecia a USP? Eu conheci no Colégio Militar, sim. Porque tinha há 5 anos, antes de mim, se eu não me engano, tinha uma aluna que tinha sido aprovada. Aí tinha isso, né? Poxa, e eu comecei, caramba... Essa ideia começou a entrar na minha cabeça de que eu não quero ficar restrito às circunstâncias em que eu nasci, sabe? Se eu tenho os meios para ir mais longe do que eu posso, do que eu poderia... Se existe pelo menos uma chance de eu conseguir vencer essas limitações, então eu vou dar o máximo de mim para aproveitá-la. E foi isso que eu fiz. Então, no ensino médio, eu comecei. A USP era como se fosse um sonho idílico, assim, inalcançável, mas... Era o meu objetivo maior. Através do Enem? Ou você olhava para a FUVEST? Não, era só através do Enem, porque a FUVEST era muito cara para mim. Para sair de Pernambuco, vir para cá só para fazer a prova.
Então eu não fiz. Aí o que foi que aconteceu? Eu só fazia Enem. E como minhas duas opções eram ou a Universidade de São Paulo, em Pinheiros, ou a Universidade de Pernambuco mesmo. Poxa, porque para mim só valeria a pena eu sair de toda ali daquela esfera familiar, sabe? De, poxa, O sair suporte que você já tinha. Exato, sair desse suporte para, se for, pelo melhor. Então foi uma coisa que me guiou, assim. Eu, eu fui apoiado por muita gente, assim. Quando eu passei na Universidade de Pernambuco, eu morei, enquanto eu estudava lá, eu morei no apartamento que era do meu sogro e da minha sogra. Então, era, a Universidade de Pernambuco era um ambiente muito aconchegante para mim. E eu amava o lugar, só que, poxa, o meu sonho é a USP. Eu vou continuar lutando. Então, eu comecei a faculdade estudando só pro Enem. E só um parênteses antes de você falar dessa trajetória até a USP, mas o que passava na sua cabeça quando você imaginava a Universidade de São Paulo, assim? Que ideia que você tinha? Você chegou a procurar na internet, acompanhava, tipo, algum lugar? De onde você tinha essa referência da USP, assim? A USP eu sabia porque era a melhor por causa dos rankings, tudo, das coisas que a gente tem esse contato por meio da televisão, da internet. E eu acompanhava, assim, mais ou menos como era, através de alguns canais. Então, por exemplo, eu assisti o teu canal quando você estava no processo quando você falava muito sobre ir para Harvard, por exemplo. Uhum. E era uma coisa que me inspirava. Poxa, se eu entrar na USP, olha o tanto de portas que podem se abrir para mim, sabe? E eu acho que era uma das coisas que me motivava a sustentar esse objetivo, por mais que fosse muito distante da minha realidade. Entendi. Tinha outras pessoas mais próximas de você que você conversava sobre isso, não? Era Não. mais em canais de pesquisa na internet? Exatamente. Porque quando, tipo assim, que eu queria ir para a USP, menos pessoas ainda sabiam. Então, literalmente, só minha mãe sabia que eu contei a ela tudo e a minha namorada, assim. Então, eram as duas pessoas que sabiam que eu queria a USP. E eu continuei, entrei na faculdade de medicina estudando para o vestibular em segredo. Então, era meio que eu estudava quando dava, assim. Eu acredito muito na lei do máximo esforço, sabe? Então, o tempo todo, poxa, eu não vou ficar tentando para sempre, porque eu já estou na faculdade. Mas todo o tempo que eu tiver disponível, eu vou pelo menos me dedicar a esse objetivo, para que eu não me arrependa depois. Então, era assim. O tempo todo eu estava estudando para isso. Se eu tivesse, sei lá, lavando a louça, eu colocava uma videoaula para ficar escutando de história, geografia, das matérias de humanas. Então, se eu tivesse no busão, eu ficava respondendo questão antiga tinha lá bancos de questões, sites, e eu ficava respondendo no ônibus, assim. Então, era Isso sempre você que fazia dava. algum cursinho online, alguma coisa assim? Nessa época, não dava para conciliar, era um estudo mais direcionado por questões mesmo. Tá. E aí foi assim que eu fui seguindo, né? Dando continuidade, usava o Anki para preencher com as lacunas de conhecimento que eu tinha e seguia. Então ninguém sabia, né, que eu estava estudando para o vestibular. Uhum. E aí, Só para quem não sabe, o Anki é uma plataforma de flashcards, né? Para você Exato. responder essas perguntas guiadas ali para memorização mais fácil das informações, né? Exato. O Anki, ele é uma interface mais simples que você tem com aquilo que a gente chama de sistema de repetição espaçada. O cerne do Anki nem é tanto o flashcard enquanto unidade, assim, é mais a periodização do estudo que ele faz, justamente para que você consiga transformar aquele conhecimento numa coisa medular quase. Então, é muito bom, assim. E aí nisso para os vestibulares, a primeira vez que eu tentei foi pelo Enem, eu continuava só pelo Enem, e eu fiquei em sexto da lista de espera. Eram 16 vagas, fiquei em sexto. E eu pensei, poxa, não tem chance de eu passar. 6 pessoas vão desistir da Faculdade de Medicina da USP. E eu vou entrar. Era impossível para mim, né? Só que aí, no dia 4 de abril de 2022, saiu lá a última lista de espera. E eu entrei lá no site da USP e estava lá, sua colocação sexto, último convocado, o sétimo. E aí, poxa, eu liguei para a central de matrículas da faculdade e eles me explicaram, né, que eu tinha perdido a vaga. Tipo assim, então, eu tinha perdido a vaga da USP para a turma, no caso seria a turma 110 agora,
porque tinha algumas outras burocracias em relação à lista de espera. Eu não tinha visto isso, eu estava seguindo pela lógica do SISU. Na época que isso aconteceu, foi bem próximo de quando que tinha que preencher isso. Foi quando o meu avô faleceu, então eu estava meio que por fora disso, sabe? Estava meio offline, assim, sem ficar vendo as coisas. E aí eu descobri isso. Ou seja, você achava que não ia passar, acabou nem olhando e aí de repente... Exato, segui estudando. E assim, mas quando eu vi isso, assim, mexeu muito comigo, eu fiquei mal. Porque era como se minha vida vai seguir uma trajetória que se por um detalhe ela poderia ser completamente diferente, sabe? É como se fosse um efeito borboleta de uma coisa que aconteceu. Sim. E aí, eu sou muito... Você estudava seguindo com a graduação em medicina. Então Exato. Você foi levando as duas coisas. Segui levando as duas coisas. E conseguiu ser aprovado no primeiro ano ali do... O que você acha que foi a sua diferença, assim, do primeiro ano que você prestou e não foi aprovado para esse ano que você estava na faculdade estudando e conseguiu? O que mudou, na sua opinião? Eu fiz 2 anos de curso. Eu fiz 3 períodos completos, estava ali mais ou menos na metade do 4º período quando eu passei. Então, no primeiro ano, na primeira tentativa, depois do ensino médio, eu já estava na faculdade de medicina. Só que deu esse problema, eu não consegui. Mas você vê alguma diferença desse primeiro ano, quando você foi aprovado, mas perdeu a vaga, pro ano que você não foi aprovado? Eu sinto que eu fiquei mais desapegado, assim, das coisas em relação a... Poxa, não vou mais ficar tão... Eu vou prezar mais um pouco pelo meu psicológico, mas seguir com a mesma filosofia. Não, vou me esforçar ao máximo que der. Já era um sonho muito distante, sabe? Já era uma coisa muito impossível, assim. Poxa, eu vou passar na USP conciliando... Não conhecia ninguém que tinha feito isso, né? Então... E no terceiro ano, você lembra como que foi a sua nota em relação à USP? Passou muito longe, passou perto? No terceiro ano eu fiquei em 11, eu acho. Eu fiquei em 11 na lista de espera. Então. Exato. Aí no ano seguinte, que fiquei em 6º, perdi. Aí eu pensei, não, vou tentar só mais uma vez. Vai ser a última chance. Exato, vai ser minha última tentativa. Só que eu tenho a minha fé, assim, eu acredito que nada é por acaso, pelo menos. Então, tudo, até as coisas ruins, eu tenho que tentar extrair alguma lição disso. E eu continuei estudando. Então, nesse ano, eu continuei lá me esforçando da mesma mesmo depois desse baque, você falou, não. Exato, vou tentar só mais uma vez. Aí teve uma prova do governo que dava R$5.000, que era o Talento CAPES. E eu fiz e ganhei. Aí eu pensei, não, agora eu vou fazer a FUVEST, vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer a FUVEST. E aí eu fiz e passei. Aí foi agora... Então na terceira tentativa você passou pela FUVEST, não foi nem pela Enem. Exato, nunca tinha feito a FUVEST antes. Só que aí eu percebi que eu gostava até mais do estilo de prova e acabei passando. Você fez um estudo direcionado para a FUVEST ou não? Era mais para Enem e acabou que o seu estudo para Enem funcionou para a FUVEST também? Quando eu estava estudando, eu comecei a estudar para a FUVEST mesmo. Porque como eu tinha ganhado esse prêmio, eu pensei, não, agora eu tenho os meios, então eu vou estudar para a FUVEST. Perfeito. Quando que foi isso, mais ou menos? Isso foi, eu acho que... Ali em abril, eu já estava focado na FUVEST, assim. Abril, e a prova disso. O que era em outubro, novembro? A minha prova, se eu não me engano, ela foi novembro para dezembro, assim. Tá. Porque teve algum atraso, a segunda fase foi em janeiro. Então você estudou ali de abril até dezembro só para FUVEST? Exato, estudei direcionado para FUVEST. Legal. E aí acabou dando certo e agora eu tô aqui, né? Então foi, poxa, se eu tenho os meios, eu quero o melhor que eu possa alcançar. E foi exatamente o que me norteou para chegar até aqui. Cara, mas isso é incrível, cara. E pelo Enem, você chegou a prestar de novo ou não? O Enem eu prestei de novo, só que dessa vez eu tinha ficado mais distante ainda. Caramba. Pelo Enem. Porque assim, eu conseguiria passar em todas as outras, menos aqui. Não. Aí eu passei em Ribeirão e não passei aqui pelo Enem. Mas eu não iria para Ribeirão. Entendi. Para mim era só USP Pinheiros. Era só tem essa possibilidade. Caramba, que loucura. E aí, pensando nesse método aí de estudo otimizado, o que você deixaria de dica para quem está prestando agora, que fez a diferença para você?
conseguir atingir esses objetivos, mesmo tendo outro compromisso, que é uma faculdade de medicina. Essa semana até me perguntaram, né? Você acha que é possível passar em medicina trabalhando? Eu sempre fico assim, cara, é difícil. Você tem uma outra prioridade ali, vai tirar sua atenção. Mas você tinha uma faculdade de medicina, né? E deu certo. Quais foram os seus que você vê como diferencial ali? O que você fez de diferente? Que talvez o pessoal que está em casa pode também se aproveitar e tentar usar isso, incluir na rotina deles. Eu pensava que, por mais difícil que fosse, não era impossível. Então, se eu estou disposto a me sacrificar para isso, eu vou até o fim. Pelo menos até uma situação onde, se eu desistir, eu não vou me arrepender do que eu fiz. Então, é muito mais um compromisso comigo mesmo. Olha, é muito difícil, então eu vou trabalhar em silêncio. Eu acredito muito nisso. Eu vou continuar fazendo o que tem de ser feito em silêncio, tentando fazer as coisas com método. Então, eu não vou ficar gastando minha energia à toa. Eu vou realmente direcionar para aquilo que funciona. Ou seja, o primeiro passo seu é mais uma questão de mentalidade mesmo. Exatamente. Né? Colocar ali essa questão de é possível. E o segundo passo talvez seria a parte de metodologia. Exato. E dentro disso entra flashcards, Anki, tinha alguma... resolver provas antigas? Exato, resolver provas antigas, estudo baseado por questões, eram coisas que assim, são fundamentais. E eu acho que existem determinadas virtudes que ajudam muito na preparação. Então, uma coisa que eu aprendi com minha mãe saiu de casa com 13 anos para trabalhar como empregada doméstica na casa de parentes para poder estudar na cidade. Então, assim, poxa, se as pessoas que me mantêm de pé fizeram tanto sacrifício, por que eu não posso também, sabe? Em honrar o sacrifício deles. E isso era uma coisa que me motivava, capacidade de trabalho. Então, eu tenho um objetivo e eu vou fazer o máximo que eu puder por ele. Então, eu preciso... Então, na sua opinião, você colocava mais energia do que a maior parte das pessoas ali para o estudo. Isso foi um diferencial seu, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu nunca contabilizei assim. Eu sei que como eu não estava dedicado, como eu tinha a faculdade, eu não tinha esse estudo de... Não, agora eu vou parar, me sentar e só fazer isso. Porque eu tinha outras demandas para resolver também. Mas todo o tempo livre que eu tivesse para aquilo, eu vou dedicar. Então, perfeito. Foi uma coisa que me guiou muito assim, nessa jornada. E você conciliava com outras coisas? Sei lá, atividade física? Ou foi algo que você falou, não, vou focar só nisso e esse momento é só para focar nos estudos? Exato. Eu foquei só nisso, porque já era muito difícil tentar fazer esse malabarismo com coisas tão pesadas, né? Conciliar a faculdade de medicina com o vestibular. Então, vou focar só nisso e depois eu tento me estruturar naquilo que eu gostaria de estar fazendo ao invés de estudar para o vestibular. E a sua namorada se tornou uma boa? Deve ser uma loucura namorar com você nessa rotina. Foi assim, ela também estava numa rotina de estudos muito pesada pro ITA e aí acabou que... ela queria ITA. Exatamente. Pô, então é que nem você. Tinha que ser. Foi é até isso, né? Você estar com pessoas que te apoiem, mesmo que elas não necessariamente tenham... que acreditem em você. Por mais que... Por exemplo, meu pai não sabia que eu estava estudando para vir para São Paulo. Mas meu pai tinha ciência de que, poxa, eu acordo de madrugada, eu trabalho muito, mas eu sei que meus filhos estão honrando o meu sacrifício. Todo o meu trabalho. Então, era uma coisa que eu tentava deixar isso para eles. Muito bem, assim, olha, todo sacrifício, não se preocupem, eu estou aproveitando. Perfeito. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. Legal. Vai prestar medicina também, não? Não, mas tá agora prestando os vestibulares e eu tô guiando, assim. Passou na USP ali depois de 2 anos, depois de ter perdido a vaga. Imagina a sua cabeça como é que ficou esse ano. Aí prestou FUVEST, primeira vez. Foi a primeira vez? Ou já foi tinha a primeira vez antes? que eu tinha prestado FUVEST. Prestou FUVEST, passou. E aí, qual que foi a sensação? Como é que foi esse momento aí? Quando eu passei foi uma sensação de medo, sabe? Poxa, se eu perder essa vaga também? Aí, poxa, precisava aquela coisa, né? Ah, não, mas eu só preciso de uma vaga. Eu precisei de 2, né? Uma para perder e a outra para entrar. Então, foi uma coisa que... Primeiro, eu fui me acostumando com a ideia, sabe? Nossa, deu certo. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Então, foi isso. Não me arrependo nem por um segundo do que aconteceu para mim. Tudo o que tem acontecido até agora, as pessoas que eu conheci, então os amigos que eu fiz na faculdade nesse primeiro ano, eu acho que tudo
tem recompensado o meu esforço, sabe? Até uma coisa assim. É difícil, mas eu não me arrependo. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. E uma coisa que me pergunta, você conseguiu equivalência? Ou não tem como? Eu tinha como conseguir equivalência tal, tentar fazer a equivalência, e você tinha que fazer uma prova para poder mostrar que você sabe o conteúdo, né? Pra quem não sabe, né, tá acompanhando, equivalência é aquela a parte que a gente tem aqui, eventualmente, quando você vem de uma outra faculdade, para tentar tirar algumas matérias que você teria que fazer, porque você já fez em outro lugar, então não teria necessidade de fazer aquilo de novo. E, em teoria, você ganha algum tempo ali na faculdade, né? Você meio que pula algumas etapas, porque você já veio de uma outra experiência, uma outra faculdade. Mas então não foi possível. Eu tinha essa possibilidade, eu consegui toda a documentação, só que como eu fiz a faculdade, uma parte considerável da faculdade lá, online, por causa da pandemia, com um calendário apertado, eu senti que meu aproveitamento de conhecimento não era tanto assim. E eu pensei, poxa, vale a pena eu ver de novo, realmente me esforçar para tentar fazer diferente. Dessa vez vou tentar realmente aprender mais do que a faculdade, porque eu não vou ter o vestibular me distraindo disso. Você prestou o Enem para a escola pública? Eu prestei o Enem para a escola pública, isso. Escola pública. E a FUVEST também? A FUVEST também. Tem nos dois, né? Exatamente, isso mesmo. Hoje é cotas ou é bônus? Hoje... Tem algumas vagas reservadas para a Exato, hoje é reserva de vagas. Eu sei Uhum. que na FUVEST antes tinha uma bonificação na nota que você Acho que recebia. na minha época era bônus só. Mas aí 2, 3 anos depois começou a ter reserva de vaga. Então aí são vagas reservadas para a escola pública, você prestou nos dois. Legal. E aí, passou na USP. Cara, como é que foi essa primeira experiência, primeiro contato com a faculdade? Veio para São Paulo, muito diferente da sua realidade. O que você achou desse novo ambiente aí? Nossa, assim, o ambiente de São Paulo é surreal, né? Porque é uma dimensão muito grande, assim, as coisas acontecem numa escala muito maior do que o que eu estava acostumado. Então, as pessoas que eu conheci, então as pessoas eram diferentes. A USP, ela tem gente de todos os lugares, né? Então, acho que tem tanta pessoa, tem tantos nordestinos na USP que é quase como se estivesse em casa, sabe? É verdade. Então, acabou que a adaptação foi bem tranquila. Eu já estava acostumado a morar só, a me virar, a não precisar depender de tanta ajuda para poder me sobreviver por conta própria. E, cara, na sua opinião, valeu a pena todo esse Nossa, esforço? assim, não me arrependo nem por um momento. E Só... comparando assim, o que você vivenciou na Federal da Paraíba, você falou, né? Não, eu estudei na Universidade de Pernambuco, que é a estadual. Isso, Estadual. que é a estadual de lá. E pra você teve... Qual que foi os principais diferenciais que você percebe assim, da USP em relação à estadual de Pernambuco? Eu percebo que o ensino é diferente. Aqui eu acho que é mais puxado, assim, as provas são mais pesadas, mas eu tenho a impressão de que a USP ela também te dá uma liberdade, sabe? De você, se você quiser fazer outras coisas, tem espaço. Então, no primeiro ano, eu comecei a ter contato com coisas que eu não tinha lá. Então, aqui eu fiz uma disciplina de inovação e empreendedorismo. E tem mudado, assim, minha visão em relação a como eu vou conduzir minha graduação, baseado nos meus interesses para o futuro. O que é que eu espero? Então, essa questão é algo que... São oportunidades que a USP e outros elementos que estão em volta da USP trazem. Então, o próprio HackMed tem aberto meus horizontes para isso também. A gente nem comentou, né? Você hoje é membro aqui da nossa comunidade, tem feito parte do nosso grupo de membros aqui do clube, e é algo que você sentia falta lá na Estadual de Pernambuco, não se falava sobre esse assunto. Exatamente, eu não tive nada assim lá que me guiasse nesse sentido, e aqui eu encontrei com mais facilidade. E hoje você vê isso como algo que envolve assim seu futuro dentro da medicina? Você se imagina trabalhando também dentro dessas áreas que envolvem tecnologia, inovação? É algo que faz sentido para você? Eu imagino, sim. Eu tenho assim uma perspectiva de futuro em que eu consiga conciliar a parte assistencial clínica com a parte de pesquisa e o empreendedorismo, a inovação na medicina. Você já tem alguma área assim que te interessa mais na medicina? Por enquanto eu tenho gostado bastante de psiquiatria, mas é ainda muito embrionário, não sei, ainda tem muita coisa para acontecer, né?
E hoje você se envolve com alguma atividade na faculdade, extracurricular? Tem alguma coisa que você acabou se conectando aqui dentro? Na faculdade eu participo das ligas da faculdade e também por fora eu faço pesquisas com colegas de Pernambuco ainda. Então eu tenho amigos as minhas amizades de lá eu levo até hoje. São pessoas que eu vou levar comigo para sempre. Então a gente faz pesquisa junto. Eu estou tentando me engajar em alguns projetos aqui da faculdade de iniciação científica, pensando também em outras oportunidades maiores, então como os intercâmbios que a faculdade oferece. Você pensa em ir para fora em algum momento da sua trajetória? Exatamente. Ir para fora, fazer algum estágio, seja do internato ou durante o ciclo clínico, ciclo básico, o intercâmbio de pesquisa. Bem legal. Esse é um diferencial, com certeza, aqui da USP. Tem muita oportunidade de internacionalização. Acho que é um dos motivos da gente estar tão bem posicionado em rankings internacionais, inclusive, né? Essa possibilidade de você ter contato com gente de fora. Que eu acho, na minha opinião, assim, recomendo sempre. Tem vários vídeos no meu canal que eu já falei sobre isso, mas se você tiver a oportunidade de ir pra fora, vá, porque assim, às vezes até é imensurável o tanto de benefício que você ganha. O único ponto negativo que eu vejo é você atrasar eventualmente um ano a sua formação, o que é bem irrisório perto de tudo que você ganha indo pra fora, conhecendo gente diferente, uma visão de mundo diferente que você ganha. Então, dificilmente eu acho que tem uma desculpa pra não ir se você tiver essa oportunidade. E no fim você arruma um jeito de ir, assim, a gente sempre fala, né? Tem várias dificuldades de ir pra fora, idioma, dinheiro, custa caro pra morar fora do Brasil, mas assim, existem vários meios que você pode eventualmente conseguir essas oportunidades, tanto financeiras quanto de melhorar o seu trabalho com o inglês, né? Você como é a sua relação em relação a idioma, assim? Você já estudou bastante inglês? Tem alguma dificuldade? Eu nunca estudei inglês assim a sério mesmo, não. Era mais um contato informal. Eu consegui aprender até, acho que eu tô ali no intermediário, consigo desenrolar uma conversa, mas foi mais um aprendizado fragmentado, disperso nas coisas do dia a dia mesmo. Então eu jogava muito, aí tinha muita coisa em inglês, então eu assistia muita coisa em inglês, e isso me ajudou demais, assim, podcast, isso faz ajuda muito. Na minha preparação para o intercâmbio também, eu não me sentia muito confortável 100% com o idioma. Usei alguns aplicativos e usava muito podcast de americanos, assim, contando um pouco sobre tanto o trabalho com a língua mesmo, falava de gírias e tudo mais, como é que era parte do dia a dia nos Estados Unidos. E acho que séries e filmes, acho que usando mais idioma inglês, com legenda em inglês, foi algo que você vai praticando e pegando um pouco mais de noção do idioma também. Cara, muito bom. A gente tem um último capítulo que a gente faz antes de todo episódio, antes de encerrar todo episódio, que é o Hacker Conectado que a gente fala. A gente pede uma indicação de filme, série, livro, qualquer material assim, cultural, digamos assim, que você acha que vale a pena recomendar para quem tá acompanhando aqui hoje. Pode ter a ver com o que a gente falou, pode não ter, fica livre. Um livro que eu acho que vai ajudar muito, eu sei que tem muito vestibulando que, assim como eu acompanho o teu canal, quando eu estava nessa fase, um livro que eu recomendo é Fixe o Conhecimento. Em inglês é Make It Stick, é do Peter Brown, que ele fala, um dos autores é o Peter Brown, os autores são psicólogos dessa parte da neurociência cognitiva, e eles ensinam formas eficientes de você estudar. Então querendo ou não, é um ambiente acadêmico meio complexo, mas existem interfaces mais simples, que a gente foi discutindo aqui ao longo do podcast. Então eu recomendo, e até se alguém quiser, um poema que eu gosto muito, assim, que me dava até um senso de humildade, era um poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. Então, se alguém quiser escutar, tem um vídeo do Antônio Abujamra recitando ele, é surreal. Muito bom. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, falar, se tem algum canal disponível, o pessoal tirar dúvidas? Sim. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo no Instagram, é Felipe Disseu, lá, Felipe_Disseu. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação que as pessoas ajudam, eu tô 100% à disposição, porque, cara, tanta gente me ajudou para chegar até aqui, então tudo que eu puder ajudar é só uma retribuição do que eu recebi.
Muito bom. E ó, o Felipe já tem experiência tanto no Enem quanto na FUVEST, então já consegue ajudar tanto quem presta por um quanto pelo outro aí. E acho que é isso, Felipe. Obrigado pelo seu tempo. Acho que vai ajudar muita gente que tá passando por momentos parecidos com o que você vivenciou. Se vocês quiserem, né, depois entrar em contato, deixei aí os links para as redes sociais do Felipe. Agradecer, né, todo mundo que ficou até o final. Lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários aí, o que vocês acharam do episódio de hoje. E, óbvio, sempre aberto para sugestões de próximos convidados ou temas que vocês acham relevantes. O objetivo do meu canal é justamente atender as demandas de quem está sempre aqui me acompanhando. Então, valeu, Fê. A gente se vê no vídeo da próxima semana, pessoal. Obrigado. Valeu, Cauê.